nós vamos trazer aqui algumas ideias para que nós possamos juntos pensar sobre a importância das primeiras interações no desenvolvimento das infâncias. Pois é, nós falamos de infâncias no plural porque sabemos que diversas conjunturas socioeconômicas trazem diversas formas de ser família, ser criança e mesmo de como cuidar delas. Para nos ajudar, nós vamos contar com a professora e pesquisadora, a doutora Viviane Legnani. Ela trabalha nos campos da psicanálise e da educação na Universidade de Brasília e ela vai nos trazer questões sobre o impacto do ambiente na construção da nossa subjetividade e sobre essa diversidade nas configurações familiares que tem relação com as condições sociais encontradas pelas famílias no exercício das funções da parentalidade. Nós sabemos que na nossa realidade as desigualdades de direitos nas condições de vida, de trabalho e de cuidado atingem também de forma desigual etnias, classes e gêneros na população. E sabemos que essa realidade costuma trazer uma situação de vulnerabilização das condições de sobrevivência física e psíquica das famílias, também das suas possibilidades de cuidar das crianças, e isso pode acarretar contextos de sofrimento psíquico e mesmo de violência. Mas, para nos afastarmos de uma visão fatalista ou determinista, e para que possamos dar visibilidade à importância da nossa intervenção, nós vamos discutir também de que forma a mudança desses contextos de risco em direção a contextos que tragam maior proteção e acolhimento produzem impactos favoráveis muito visíveis e podem reduzir os efeitos danosos dessas vulnerabilidades. Para participar dessa reflexão, trouxemos também o professor Dr. Boris Cyrulnik, etólogo e neuropsiquiatra, ligado à Universidade de Toulon, na França. E ele coordena estudos e pesquisas sobre as primeiras interações do bebê com seu ambiente. Ele vai nos falar das 3 ecologias dos nichos sensoriais do bebê, principalmente nos 1000 primeiros dias de vida, aqueles em que nós testemunhamos uma intensa gama de aprendizagens ao mesmo tempo e numa velocidade que jamais nós vamos ver acontecer de novo no ciclo vital. E como elas acontecem em grande parte ainda antes do domínio da linguagem verbal, as sensações, os climas afetivos que acompanham o cotidiano dos cuidados do bebê vão se constituir como caldo, como a liga para os vínculos afetivos que vão ser tecidos entre a criança e aqueles que vão exercer as funções da parentalidade. A construção desses vínculos é tão importante quanto a construção de um ambiente de crescimento com vivências de mediação, de escuta, de apoio e de cuidado. Nesse período sensível do bebê, de tanta vitalidade, tanta curiosidade, mas também de tantos desafios físicos e psíquicos, não só para os bebês, mas também para quem deles se ocupa. Porque essa construção tem o potencial de desenvolver alguma coisa que é fundamental para o nosso crescimento e para a nossa coragem de demandar ajuda. É a confiança nascida e alimentada desse campo de cuidados, de que o mundo cuida. Então, nossa proposta é ver como isso vai se dando na primeira infância e também como será uma experiência decisiva para o adolescente e para o adulto que essa criança será um dia, se conseguir favorecer o aprendizado de recursos relacionais e de sociabilidade para que ela consiga expressar e negociar suas necessidades e seus desejos, e também para que ela possa aprender a lidar com as suas reações às frustrações de uma forma em que ela não perca a vitalidade, a energia para continuar renunciando e lutando por suas reivindicações,
mas que também, por outro lado, não seja dominada pelo automatismo da impulsividade, que é uma reação muito comum diante do desamparo e que pode levar a situações de risco ou de agressividade excessiva. Vamos então acompanhar de que forma todos esses processos psíquicos, neurofisiológicos, emocionais, ambientais e sociais se relacionam e se afetam nesse início da grande aventura de se tornar humano. Un enfant se développe graduellement dans 3 niches écologiques. La première niche écologique, c'est le ventre des femmes, puisqu'on est tous nés d'une femme. La deuxième niche écologique, c'est le corps de la mère. Et la troisième niche écologique, c'est la préparation à la parole qui va exploser a partir entre le 20e e o 30e mois. E essa ideia de desenvolvimento infantil é muito interessante que a gente pense o que é da ordem do biológico, o que é da ordem do vínculo, portanto, da afetividade que o bebê vai ter em seu laço social, em suas relações, e o que vem também da cultura, do social. La première niche écologique, c'est dans le ventre des femmes. Lorsque la mère est sécurisée, le bébé trouve autour de lui tout ce dont il a besoin pour se développer. Mais si la mère est insécurisée, elle va sécréter les substances du stress, le cortisol, les catécholamines. Il y en a d'autres, mais c'est les 2 substances les plus faciles à doser. Si la mère a un stress aigu, elle va sécréter un flash de cortisol, le bébé sera désorganisé et rapidement va se réorganiser. Mais si la mère est constamment stressée, là ça fait un traumatisme développemental, c'est-à-dire que le cortisol et les catécholamines finissent par franchir la barrière du placenta. Et quand la mère parle, elle stimule, elle touche le bébé qui déglutit du liquide amniotique. Sauf que quand elle est stressée, le bébé avale un liquide amniotique avec du cortisol toxique pour le système limbique de son cerveau, c'est-à-dire le socle neurologique de la mémoire et des émotions. Je le souligne volontairement, c'est pas la faute de la mère, c'est la faute au malheur de la mère, c'est-à-dire la violence conjugale, la violence sociale, la précarité, le tremblement de terre, etc. Et le bébé arrive au monde avec des anomalies dysfonctionnelles cérébrales, faciles à déclencher un processus de résilience si on réorganise une niche sensorielle paisible. Essa visão de plasticidade cerebral, ela é muito importante porque ela nos retira de uma visão determinista. Ou seja, quando a gente pensa que o próprio cérebro da criança ele se configura e se reconfigura, a gente pensa na importância do vínculo, a gente pensa na importância das mudanças, na importância do acolhimento ao casal parental. Porque uma vez que essas pessoas, esses cuidadores, possam reconfigurar o vínculo com a criança, até o próprio cérebro da criança, principalmente nos 1000 primeiros dias, pode também se reconfigurar. Deuxième niche sensorielle, c'est le corps de la mère. Le mamelon, le bébé s'oriente tout de suite vers le mamelon, mais il faut qu'il accroche le regard de la mère, sinon il part en tous sens. Dès qu'il accroche le regard, dès qu'il entend les basses fréquences de la voix, dès qu'il reconnaît l'odeur de la mère, qu'il reconnaît le style de manipulation de la mère, le bébé a un objet sensoriel partiel que plus tard il appellera maman, mais qui après la naissance, c'est un objet, ce sont des stimulations sensorielles. Cette deuxième niche sensorielle, lorsque la mère est seule, la niche sensorielle est appauvrie. C'est-à-dire qu'il y a moins de stimulation frontale
de la mémoire et des émotions. Donc, conclusion, il ne faut pas qu'une jeune maman soit laissée seule parce qu'on constate qu'actuellement, en Occident, il y a une augmentation très rapide des dépressions périnatales. Dépression après l'accouchement, même dépression avant l'accouchement, et qu'on voit apparaître des suicides de jeunes mamans avec des bébés de quelques mois. C'est toujours l'indicateur de désorganisation psychosociale. C'est que la jeune mère a été laissée seule avec un petit tyran domestique adoré qu'on appelle le bébé. C'est-à-dire que... Et donc ça veut dire que les conclusions pour déclencher un processus de résilience, il faut qu'il y ait donc inévitablement la mère, mais quelqu'un d'autre auprès de la mère, un homme, un conjoint, une grand-mère, une autre femme, un autre homme, de façon à ce que le bébé puisse apprendre à aimer sa mère, puisque c'est elle qui l'a porté, c'est elle qui a marqué les premières empreintes, mais qu'il apprend aussi à aimer une autre figure d'attachement. Cette autre figure d'attachement, ça peut être le père, ça peut être la grande sœur, ça peut être la grand-mère, ça peut être les métiers de la petite enfance, ça peut être une nounou, une assistante maternelle, mais il faut que l'enfant dispose autour de lui de 4, 5, 6 figures d'attachement, qui chacune aura un style particulier. C'est-à-dire que si une figure d'attachement casse, parce que la mère est malade, parce que le père est violent, parce que un drame de l'existence, d'autres figures d'attachement pourront continuer à sécuriser le bébé, et le bébé ainsi aura acquis des facteurs de protection. Alors que s'il n'y a personne, il n'acquiert que des facteurs de vulnérabilité. S'il y a trop de personnes, il ne peut pas différencier les figures d'attachement. C'est comme si trop de personnes, c'est comme s'il n'y avait personne. É muito importante daí a gente pensar a função do entorno da mãe, né? Os pais, os avós, os tios, os amigos, eles têm a função importantíssima nesse momento de garantir com que a mãe se sinta segura para exercer essa função. Então, por isso que o Winnicott chama a mãe, né, ou essa pessoa que esteja nessa função, como mãe ambiente. É todo um entorno que está voltado para garantir a sobrevivência em todos os níveis para a criança, né? Sobrevivência biológica, psíquica, social e cultural. Ou seja, sobrevivência no sentido que vai ser um processo que vai inserir essa criança nesse nosso contexto, né, social, cultural. E quando as coisas não funcionam, ou seja, a criança se vê insegura, instável, dentro de um vínculo que é instável, um vínculo que é ansiogênico para ela, todo esse processo precisa ser olhado, não focado somente na mãe, mas nesse entorno, nesse ambiente, né? De forma tal que a gente pode pensar aqui a importância das políticas públicas que dão garantias para que essa mãe possa exercer sua função, na importância da figura paterna que possa garantir a ela essa segurança para que ela possa exercer essa função. De igual forma, é importante também que a gente pense na importância de todas as políticas públicas, principalmente considerando a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para que essas pessoas também possam cumprir as suas funções a contento junto ao bebê. Sem esses cuidados, ou seja, a gente não pode pensar que essa família está isolada, que ela está fechada em si mesma para garantir o bom desenvolvimento da criança. É muito importante que a gente se veja como uma rede para garantir que o desenvolvimento nos 1000 primeiros dias da criança seja o melhor possível, para que ele possa se inserir depois numa escola, para que ele possa ter seus ganhos subjetivos, cognitivos durante todo esse processo de desenvolvimento. La troisième figure d'attachement,
c'est la préparation à la parole. Dans l'utérus, les basses fréquences de la voix maternelle sont très bien transmises par le corps de la mère et par le liquide amniotique. Donc quand le bébé arrive au monde, il reconnaît la voix de sa mère et il tourne la tête et les yeux en direction de la voix de sa mère et il ne te répond pas aux autres voix d'autres femmes ou d'autres hommes. Il y a déjà un objet sensoriel privilégié. Si le bébé vit dans une niche sensorielle, la troisième niche verbale, appauvrie, parce que la mère déprime, parce qu'il n'y a personne autour du bébé, parce qu'on est malheureux, qu'on ne parle pas autour du bébé. Son lobe temporal gauche n'est pas stimulé. Quand on parle autour du bébé, on stimule la zone des sons, mais quand on s'adresse au bébé, on le regarde dans les yeux, on lui parle à lui, l'objet est un objet sensoriel cohérent qui stimule une zone précise du lobe temporal gauche, le planum temporal gauche, qui ne passe au rouge. Ce qui veut dire que quand on s'adresse, quand on parle au bébé, on sculpte son cerveau et on le transforme la zone des sons en ce qui va devenir la zone des mots, la zone du langage. L'âge du récit, ça arrivera beaucoup plus tard. C'est vers 6 ou 7 ans. Là, l'enfant aura une représentation du temps, et là, il pourra faire un récit, et là, on pourra lui dire, tu es chrétien, tu es musulman, tu es indien, on pourra lui raconter sa filiation. Mais avant, il ne comprendra pas. Mais dès l'instant où il arrive à la représentation du temps, qui sont mes parents, qui sont les parents de mes parents, et là, il entre dans une culture. Temos então aqui uma das chaves de intervenção mais potentes para o desafio da redução ou mesmo da prevenção da violência intra e extrafamiliar. É o oferecimento à gestante, à família, aos cuidadores, de uma rede de apoio da qual nós somos parte importante como profissionais de saúde, mas também como formuladores de políticas públicas, para que esse contexto de cuidado não seja ele mesmo violento. Então, nós estamos falando de políticas públicas de proteção à primeira infância, de proteção à licença maternidade, à licença paternidade, de melhores condições de aleitamento, do combate à produção de contextos de vulnerabilidades, enfim.